quero falar sobre sete pontos, 7 alicerces daquilo que nós chamamos de esperança, que nós podemos encontrar nesse texto. A Bíblia, ela não é somente um livro que Deus fala por meio da vida de Jesus, por exemplo, mas é um livro que também fala comigo e com você por meio da vida de alguns personagens que ali descreve. Então, Jesus, ele, por exemplo, fica admirado pela fé de um centurião. Então, você olha para a vida daquele centurião e aquele homem é um exemplo de fé, de ousadia nesse quesito chamado fé. E aqui nesse texto também há algumas coisas aqui que a gente pode olhar para a vida desse homem, desse paralítico, e extrair alguns princípios que regiam a vida desse homem. Eu entendo toda a vez que a gente olhar uma qualidade num ser humano, eu sempre vou entender isso como graça da parte de Deus. Sempre. Mesmo uma pessoa que não necessariamente tenha uma vida com Deus, toda a bondade que há nesse mundo, eu entendo como fruto da graça de Deus. Uma extensão do amor e da graça de Deus manifesta na vida, até mesmo de uma pessoa que não conhece Jesus, de uma pessoa que não tem a experiência de caminhar com Deus. A verdade sempre vem da parte de Deus, mesmo que muitas vezes venha da boca do diabo. Eu creio que Deus fala, muitas vezes, até mesmo pela boca do Satanás. Silêncio mais inquisidor que esse aqui. Às vezes assim, né? Uma vez eu estava assistindo um programa espírita e havia muitos princípios ali sendo falados que são verdadeiros. Por mais que eu não concorde, eu considere a doutrina espírita uma doutrina contrária em muitas questões à fé cristã, há coisas ali que não necessariamente são contrárias à nossa fé e, em especial, a questão da verdade. Então, a gente pode olhar para a vida desses homens que aqui estão, que não é somente a vida de um único homem, mas a vida de outros homens que estão inseridos nesse contexto todo, e podemos extrair alguns alicerces que fundamentavam aquilo que havia, então, como esperança na vida desses homens. A Bíblia, então, descreve não apenas um paralítico, mas ali no versículo 3, diz assim: ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Então, a primeira característica, a primeira capacidade, primeiro alicerce da esperança é essa capacidade da espera. A capacidade de saber esperar. Porque por que essas pessoas estavam ali, afinal de contas, nesse tanque, esperando? E não apenas uma pessoa, mas várias pessoas que carregavam vários tipos de doenças e enfermidades, estavam ali. Eles estavam esperando o seu milagre. Estavam ali em volta daquele tanque, esperando que o milagre se manifestava. Então, esperança não serve para quem não sabe esperar. Pessoas que não sabem esperar, dificilmente têm esperança. A gente poderia descrever, por exemplo, um dos grandes roubadores e ladrões da esperança, por exemplo, é a depressão. Quando você está vivendo um quadro muito grande de depressão, muitas vezes você perde a esperança de sair daquele quadro. A coisa escurece de tal maneira que a gente perde a esperança. E muita gente, por causa de um quadro de depressão e por falta de esperança, percorre o caminho do suicídio e acaba realmente tirando a própria vida. Um cara muito conhecido, que foi Robin Williams, né, o ator Robin Williams, que tirou a própria vida. Entrou num quadro de depressão profundo e não havia falta de recursos financeiros, provavelmente, mas realmente passou de um momento numa linha da falta de esperança trágica, aonde ele tirou a própria vida. E é tão complicado isso, né? Porque a esperança é aquilo que nos move, é aquilo que nos levanta diante de tragédias, diante de momentos em que a gente muitas vezes está numa condição
onde a única coisa que nos move ainda é a esperança. E essas pessoas passando por esse quadro, estavam ali esperando. Então, a primeira capacidade, o primeiro alicerce da esperança é a própria espera. É saber esperar. Eu sei que tem gente aqui que quer casar um dia, né? Então, tem que saber esperar. Tem que saber esperar. Às vezes não quer casar. Amém. Se Deus te deu o chamado de celibato, amém. É uma coisa complicada essas questões ligadas a casamento hoje em dia, né? Porque a gente tem alguns quadros de pessoas que casam por desespero, porque já está chegando numa idade, está sem ninguém, aí casa desesperado. Os caras estão rindo, não sei porquê aqui, acho que estão nessa situação do desespero. Você está numa situação de desespero, você fica louco para casar e às vezes nem sempre faz as escolhas certas. Apesar dessa questão de escolha, é uma questão muito complicada. É muito complicada essas questões de chamadas de escolha. Eu escolhi errado. Eu não sei se a escolha necessariamente é o grande problema na questão. Porque eu penso que, mesmo duas pessoas que não têm nenhum tipo de sentimento e amor pela outra, eu creio fielmente que um relacionamento pode dar certo. Quando duas pessoas se propõem a fazer a coisa dar certo, a gastarem tempo um com o outro, a se dedicarem ao outro e aprenderem o que é de fato amar, que é uma coisa que vai muito além de qualquer tipo de sentimento, você faz a coisa dar certo. Para quem aqui é casado sabe que muitas vezes você se move dentro de um casamento muito mais do que qualquer tipo de sentimento. O sentimento está ali, mas não é isso que te move. Há outras coisas que estão acima disso e que acabam te movendo. Amém? Então, esperar é o primeiro alicerce da esperança, porque 38 anos aquele homem estava paralítico. 38 anos ele estava paralítico e 38 anos ele esperou pelo seu milagre. Ele não perdeu a esperança de que um dia aquele quadro dele poderia ser reversível, poderia ser revertido. 38 anos esperando, sem desistir, crendo, acreditando que ele poderia sair daquela situação. 38 anos é uma coisa, bastante tempo, não é? Eu tenho 44 anos, é como se eu tivesse sofrido um acidente com 6 anos de idade, e até hoje estaria crendo, esperando. Como é que isso acontece comigo e com você, nessa questão da esperança? Quantas vezes eu e você desistimos das pessoas, desistimos do nosso casamento por falta de esperança? Porque a gente não sabe esperar o tempo de Deus. Eu me converti com 18 anos de idade, mas o meu irmão mais velho, que foi o último a se converteu praticamente 20 anos depois. Ele se converteu. E eu orei pela vida dele durante muitos anos. A minha mãe orou pela minha vida muitos anos. Quando eu estava perdido no meio do movimento punk, que eu chegava em casa daquele jeito, e eu era um problema, uma decepção, de certa forma, pelo estilo de vida que eu estava vivendo, saía nas madrugadas para certos lugares que só pela graça de Deus que eu estou vivo, nos lugares em que eu me envolvi, a briga todo final de semana, muitas vezes ter que sair correndo para não morrer. Quantas vezes passei por situações assim, e minha mãe ali orando por mim, até que um dia, que finalmente, o milagre veio. 38 anos. A gente olha para a vida de uma pessoa que está há 38 anos e não tem como não ter uma característica de saber esperar. Saber esperar é o primeiro alicerce da esperança. Amém? Essa é a primeira coisa que a gente aprende não somente com esse paralítico, mas com todos que estavam ali esperando o seu milagre. Ele, em especial, 38 anos, e os demais, só Deus sabe o tempo. A segunda coisa, o segundo alicerce, é a capacidade de crer no impossível. Porque, pensa bem, ele era uma pessoa paralítica, e eles acreditavam que naquele tanque, em algum momento, descia um anjo, e esse anjo movia essas águas,
E quando essas águas eram movidas, o primeiro que entrasse nesse tanque era curado. Certo? Só que tinha um problema. Para que você recebesse a cura, você tinha que entrar no tanque. E aí, como que um paralítico faz esse tipo de movimento? Como? Então ele não somente cria no impossível, que é uma cura, mas ele também cria no impossível de que ele, de alguma forma, sabe Deus de onde, o colocaria dentro desse tanque. Ele olhava para a sua condição como paralítico, e isso não o delimitava. Aos olhos humanos, um paralítico, deitado numa cama, como que uma pessoa dessa consegue entrar dentro de um tanque, meus queridos? Como que consegue? Então ele acreditava no impossível. Esperança é isso. Esperança é acreditar também no impossível. Ele era paralítico e ele precisava chegar primeiro que todo mundo. É isso que o texto diz. Ele tinha que chegar primeiro. Quem chegava em segundo não ganhava o milagre. Não bastava entrar, tinha que chegar primeiro. Eu, no lugar dele, sinceramente, teria ficado em casa, aos 38 anos. Olhava para aquela condição, olhando para aquela condição, no lugar dele, eu teria ficado em casa. Mas esse homem, de alguma forma, não sei como que ele chegava nesse lugar, eu não sei se ele vivia nesse lugar, se ele dormia perto desse tanque, ele permaneceu nesse tanque, crendo que de alguma forma, de algum dia, em algum momento, ele seria o primeiro a entrar nesse tanque. Então ele acreditava no impossível. O terceiro alicerce é a capacidade de reconhecer a misericórdia. Aquele tanque era chamado o tanque de Betesda, que no grego significa casa de misericórdia. Ele estava ali. Por que alguém vai para um lugar que se chama casa de misericórdia? Os ateus, geralmente, quando olham para a miséria humana, para a tragédia, para a dor, para o sofrimento, eles justamente olham para uma perspectiva contrária. Eles olham para a tragédia e para o sofrimento, e então entendem que Deus não é bom. Deus pode até, quem sabe, existir, mas se Ele existe, Deus não é bom. O que eu acho interessante é que essas pessoas que estão ali, olham para a sua condição, são capazes de enxergar que a sua condição é fruto da miséria humana, e que, portanto, só a misericórdia de Deus é capaz, então, de operar um milagre. E não porque merecem. Você conhece crente que ora por um milagre, e quando o milagre não acontece, fica bravo com Deus? Porque a gente é alimentado por uma teologia de que você é filho do rei, e filho do rei é o seguinte, meu querido. Deus tem a obrigação, de alguma forma Deus é colocado na parede, porque se eu sou filho, Deus não age mais por causa da sua misericórdia na minha vida, mas age por causa da minha condição como filho. Então Deus deixa de agir na minha vida, não mais por meio da sua misericórdia, mas porque eu sou filho. Então eu uso a minha filiação para obrigar Deus a agir de misericórdia para comigo. E aí o que acontece muitas vezes com esse tipo de teologia? Quando o milagre não acontece, de quem é a culpa? Adivinha? Não é de Deus. Geralmente, o que se tem como conceito é de que essa pessoa pecou. E que ela está merecendo o que ela está passando. Uma pessoa muito próxima minha, acabou tendo câncer, e era uma pessoa muito conhecida,
com muitas pessoas, muitos amigos, principalmente do meio evangélico. E o marido dessa pessoa tomou todo o cuidado possível para que somente algumas pessoas específicas visitassem a sua esposa no hospital. E no momento lá em que ele não estava presente, passou um teólogo do rei. Passou uma pessoa que olha para a sua posição e não para a sua condição. E chega para ela então e fala: querida, você tem certeza que você não tem nenhum pecado aí para confessar? Que não tem algo errado aí que você precisa consertar? Porque filho do rei, meu querido, não morre de câncer. Filho de rei não passa por essas questões. Essas pessoas não. Estavam lá porque entendiam que aquele lugar era a casa da misericórdia. As pessoas precisam entender, em definitivo, que tudo que ocorre de bom na minha vida, tudo, exatamente tudo que ocorre de bom na minha vida, é fruto da misericórdia de Deus e não é mérito, merecimento. É tão libertador você viver dessa maneira. Quando você recebe o pão de cada dia, você é grato porque aquilo é fruto da graça e não fruto do teu esforço. Por mais que você tenha que trabalhar para conquistar isso, ainda assim, é a graça de Deus. É a graça de Deus. Uma vez eu recebi um e-mail de uma pessoa indignada e brava com Deus, porque falou assim: por que quando eu faço coisas ruins, a culpa é minha, e quando eu faço as coisas boas, o mérito é de Deus? Indignada. Falei, porque essa é a revelação bíblica. Não é isso que Paulo fala? Todo o bem que há em mim vem da onde? Vem dele. Mas o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Todo mal é fruto meu. Da minha carne, da minha condição, como um homem ainda preso num tabernáculo terreno, corruptível. Mas tudo o que acontece na minha vida, que é bom, que é do bem, é fruto da graça e da misericórdia de Deus. O outro alicerce, então, da esperança, é reconhecer a misericórdia, meus queridos. Sabe? Porque é muito triste pessoas que vivem a sua vida na terra, cuja esperança é fruto do mérito humano. É tão desastroso isso. Vocês já pensaram que, se tudo que nós plantamos, nós colhemos, há até uma certa dificuldade teológica, porque, se eu não me engano, é Pedro que diz que aquilo que o homem semear, ele também colherá. Né? Mas até mesmo isso que Pedro está falando, não é um absoluto. Aplicável em absoluto na vida. Porque vocês já pensaram se nós colhêssemos tudo aquilo que a gente planta? Já pensaram se nós colhêssemos absolutamente tudo aquilo que nós plantamos? Logicamente que há coisas que nós colhemos. Mas eu creio quando a palavra diz assim que as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. Aquilo que eu plantei ontem, hoje de manhã a misericórdia dele cobriu tudo aquilo. A graça dele desfez tudo aquilo. Quando meu coração entrou na presença do Rei, se arrependendo de tudo aquilo que eu plantei no dia anterior,
a misericórdia dele se renovou. E fez tudo novo. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Que nós não colhemos tudo aquilo que nós plantamos. Aleluia. Amém? O quarto alicerce é a capacidade de crer na intervenção de um mundo sobrenatural e no milagre. Esses homens, esses enfermos que estavam ali, primeira coisa, eles acreditavam em anjos. Está cada vez mais difícil, né, acreditar em anjos. Até eu brinquei, eu estive hospedado na casa de uns amigos lá em Rio do Sul, e na hora de dar tchau para eles, eu falei assim, olha, obrigado pela estadia, e você sabe que a Bíblia fala que alguns, sem saber, hospedaram anjos, né? Então, eis-me aqui. Mas essa crença no sobrenatural, na esperança, eu fico pensando o quão trágica deve ser a vida de uma pessoa que não tem esperança. Em especial, uma esperança pós-morte. Friamente olha para a vida, como resumida esse mundo, e ao morrer, tudo acaba. Simplesmente acaba. Não há esperança de um mundo por vir. E aí nós somos realmente pessoas que estamos vivendo uma aposta, né, como Pascal diz, vivendo um risco, realmente, um risco por meio da fé. Apesar que quando eu olho para todas as evidências da fé cristã, essa questão de risco, ela se torna uma coisa muito pouco provável para a minha vida. Eu não tenho nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de falta de base histórica para crer que lá na Galileia, há 2000 anos atrás, um homem venceu a morte. Se apresentou para mais de 500 testemunhas, vivo. E essas pessoas revolucionaram o mundo. Homens que eram covardes, medrosos, e por causa desse testemunho vivo, esse encontro com esse homem ressurreto, foram capazes de enfrentar então as arenas, os leões, a espada, o fogo. Eu acho que a pessoa, para explicar o cristianismo, ele tem que ter muito mais fé do que eu. Acreditar que o cristianismo surgiu de uma conspiração. Conspiradores não escrevem 4 evangelhos diferentes. Conspiradores não colocam mulheres como testemunhas, cujo testemunho não valia nada no primeiro século. Conspiradores não fazem essas coisas. Tudo que o Novo Testamento fala acerca de Jesus não cabe dentro de uma conspiração. Não cabe. E aí a gente faz esse risco, né, de crer de que o dia que nossos olhos fecharem para este mundo, eles se abrirão num novo mundo. Amém. Um novo mundo. Aleluia. Eu gosto de falar isso, porque essa é uma das coisas que, sempre em debates, é uma coisa que inquieta aqueles que não creem, porque eles sempre pensam assim, que eu vou me arrepender. Que quando eu morrer e Deus não existir, eu vou ter um arrependimento muito grande lá no cemitério. Dentro do meu caixãozinho, vou me virar para os 2 lados em arrependimento, ao descobrir que Deus finalmente não existe.
Já pensaram nisso? Que quando vocês morrerem, se Deus não existe, vocês nunca serão capazes de verificar isso? Nunca. Nunca terão a capacidade de verificar se isso é verdade ou não. Porém, se Ele existe, aí você vai dar um grande suspiro, assim, lá dentro do caixãozinho. Ufa! Ainda bem que eu criei. Ainda bem que a graça e a misericórdia de Deus me alcançaram. Então, esses caras, eles tinham uma fé, muitas vezes assim, até nos comentários acerca desse texto, alguns autores acreditavam que isso daqui era simplesmente uma crença popular e que realmente isso aqui não acontecia. Mas o texto, de fato, não fala isso. O texto ele faz uma afirmação. Eu posso até especular que isso realmente não acontecia, o que eu acho muito difícil, porque por que pessoas ficariam em volta de um tanque por tanto tempo, se isso de vez em quando não acontecesse? O milagre não ocorresse. Eu creio em milagre, porque eu já vi milagre. Aquela geração de discípulos acreditavam em milagres, porque eles viram o milagre acontecendo todo o tempo na vida deles. Amém? Então, a outra coluna, o outro alicerce da esperança é acreditar em milagre. Se você não crê em milagre, meu querido, aí não tem esperança. Se eu não creio no sobrenatural, aí não há esperança. Você sabe que existe uma linha de teólogos que eliminam todas a parte da Escritura que fala sobre milagre e não acredita nisso como uma coisa literal? Há teólogos que acreditam que Jesus nem ressuscitou em corpo, que apenas em espírito. Que não há importância na ressurreição de Jesus, se ele ressuscitou ou não ressuscitou, afinal de contas, isso não tem importância nenhuma. Não tem importância? Como não tem importância? Quando a gente começa a eliminar das Escrituras o sobrenatural, o que afinal de contas nos resta? Aí a gente vai ser uma geração de cristãos saduceus, né? Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam em nada no que diz respeito ao mundo sobrenatural. Mas quando a gente fala dessas questões de anjos, né, eu creio que muitas e muitas vezes nas nossas vidas há intervenções angelicais acontecendo e que a gente muitas vezes nem percebe. Às vezes é um cara que para te ajudar a empurrar teu carro. Do nada, assim, você quando vê, você leva até um susto, apareceu lá. Quer uma ajuda aí? Quer? Teu anjinho da guarda. Quem crê que você é cercada pelos anjos do Senhor? Amém? Está ali o tempo todo. Quando você está na estrada, eles estão ali ao seu redor, cuidando de você. Amém? Servindo você o tempo todo. Não é porque você e eu não os vemos que eles não estão ali, nos servindo e cuidando. Às vezes a questão do sobrenatural se manifesta também de maneiras assim tão pequenas, né, mas tão claras. Nessas Olimpíadas eu tenho visto isso o tempo todo acontecendo. Por exemplo, teve lá a decisão nos pênaltis lá, né, Brasil e Austrália, e o pessoal ali orando, né, cara? Acho que os caras acham que Deus, sei lá, Deus é brasileiro, né, torce para o Brasil na hora ali. E é interessante que a outra seleção da Austrália também tem um monte de crente lá, os caras também estavam orando para o mesmo Deus. Daí eu acho que Deus fica na hora assim, e agora? Quem que eu ajudo nesse negócio, né? Quem que eu ajudo nesse negócio? Então, vocês acreditam que Deus se mete nesses negócios? De futebol? Vamos fazer um fórum para discutir essa questão? Quem fez a Marta errar o pênalti? Foi Satanás ou foi Jesus que fez? Quem fez a seleção brasileira levar um cacete dos Estados Unidos no vôlei masculino? Foi Deus ou foi o diabo? Acho que foi o diabo, né, gente?
Quando o Brasil perde, foi Satanás que venceu. Quando ganha, Jesus que ganhou. Mas é interessante ali, teve uma atleta, acho que, eu não sei se foi da ginástica olímpica, que a filha foi entrando, ela ficou assim, acho que estava orando em línguas, assim, pela filha, assim, né? Então, essa crença inocente de que o sobrenatural pode intervir. Eu, sinceramente, não sei responder se Deus se mete nesse tipo de coisa. Isso aí é uma coisa que só Ele pode responder. Se Ele se mete... né? Eu sei que Ele é soberano e Ele permite que perca, que alguém ganhe. Né? Que se Ele não quiser que ninguém ganhe, Ele mata, cai um raio ali no campo de futebol, mata todo mundo, satisfaz todo mundo ali. Né? Mas aí é com Ele. O quinto alicerce... Eu acho que isso é de fato, talvez a característica que mais tem faltado, em especial para muita gente que vive nesse país. É a capacidade de não tornar sua condição em vitimização. Amém? Ele estava ali, esperando o milagre. E Jesus chega para ele e fala assim, você quer sair dessa? Porque tem muita gente que não quer. Gosta de ser a vítima. Teve um rapaz que trabalhei em Renovo, e ele acabou ficando pelo caminho, e hoje ele não está mais em lugar nenhum. E eu lembro que muitas vezes eu tirei um tempo com ele, assim, para discipulado, para conversar com ele, para orar por ele. E ele tinha uma mágoa, uma ferida, gente, que todas as vezes que nós conversávamos, aquele cara chorava igual uma criança. Ele tinha uma ferida muito grande, causada pelo pai dele. O pai o abandonou quando a mãe ainda estava grávida. E ele praticamente veio conhecer o pai só depois de grande. E ele tinha uma mágoa, e eu orava por ele, eu falava assim, cara, você tem que perdoar. Você tem que sair disso. E ele não conseguia perdoar o pai dele. E recentemente, conversando com uma pessoa que se encontrou com ele, eu falei assim, como é que está ele, né? Como é que está fulano? Eu falei assim, Pipe, infelizmente está pior. Está cada vez pior. E uma das coisas que ele me falou assim, que o objetivo da vida dele é causar tanto mal a si mesmo, para que de alguma forma isso afete o pai dele. Para que o pai dele saiba que o que ele me causou, que o que eu vivo na minha vida é fruto disso. E uma das coisas que a gente trabalha muito em Renovo é justamente o contrário disso. É que por mais que eu não tenha tido uma herança, um legado, ser vítima ou não disso é uma escolha minha. Se eu realmente quiser ser vítima disso, né, e muita gente usa as feridas, aquilo que aconteceu no passado, e abraça isso como uma condição existencial e vive isso pro resto da vida. Mas algumas pessoas olham para isso, detectam, puxa, eu fui ferido nessa área, puxa, aconteceu isso comigo, mas vamos aí, vamos em frente. Por isso que é importante, meus queridos, você que tem feridas com seus pais, ore por eles, quebre as barreiras, em nome de Jesus. Vá até eles, abrace-os, perdoe. Faça isso, em nome de Jesus. Então, quando Jesus pergunta para aquele cara, você quer ser curado? Ele responde, sim, eu quero. Agora, muita gente não quer. Muita gente quer continuar nessa condição. E para você conseguir sair de certas condições, você precisa ter esperança de que você pode sair dessas condições. Mas para sair de certas condições,
Eu não posso me aceitar dentro de uma vitimização. Eu tenho que me revoltar contra isso. Do contrário, não aceitá-las para a minha vida e buscar novos ares, um novo tempo, que só é possível por meio do perdão. Amém? Hoje é o Dia dos Pais e eu vi muita gente agradecendo as suas mães porque ocuparam o lugar de pai e o lugar de mãe. Isso é tão triste. Eu sei que muitas pessoas perderam o pai cedo e às vezes a mãe teve que ocupar por causa de uma tragédia. Agora é tão triste quando não é isso do que se trata, né? Do contrário, as mães tiveram que ocupar o lugar dos pais porque, de alguma forma, seus pais a abandonaram. Negaram aquilo que há de mais precioso na masculinidade. O poder de ficar. O poder de permanecer. O poder de amar até o fim. Passar por cima de coisas, passar por cima de você mesmo. Eu acho que esse sentimento de paternidade e maternidade é muito difícil você encontrar mães que abandonam os filhos, né? A porcentagem disso é muito pequena. Agora, pai é brincadeira, né, cara? Pai é brincadeira. Como tem homem bunda mole, né, cara? Como tem homem frouxo nesse mundo, né? Como tem homem que tem a cara de pau de olhar para seu próprio umbigo, a sua condição, e se achar no direito de escolher, de colocar os seus interesses acima dos interesses da sua esposa e dos seus filhos. Homens que caminham por esse caminho abandonaram a sua masculinidade. Abandonaram a sua masculinidade. Então, o sexto alicerce é a capacidade de crer mesmo diante da falta de solidariedade. Aquele homem não tinha, o texto fala que ele não tinha um amigo para colocá-lo ali. Não tem ninguém do meu lado, ninguém para me ajudar. Mas ainda assim ele cria. Ainda assim ele tinha esperança. Ainda assim ele esperava, de alguma forma, que um milagre pudesse acontecer. Que alguém aparecesse. Que alguém se colocaria no seu caminho. E de fato isso aconteceu quando Jesus se apresentou. O sétimo e último alicerce é a capacidade de crer mesmo diante das sucessivas frustrações. Fico pensando quantas vezes aquele homem viu outros entrando primeiro do que ele naquele tanque. Quantas vezes eu presencio pessoas que têm casa, têm carro, e eu estou na espera ainda desse dia acontecer. Quantas vezes eu vejo Deus curando outros, e eu ainda estou na espera disso acontecer. Quantas vezes eu vejo o ministério de outros prosperando, e eu ainda estou esperando esse dia acontecer. Quantas vezes eu vejo o sucesso dos outros, e eu fico esperando esse dia acontecer. Aquele homem ficou nessa condição, observando todos esses momentos de frustrações que eram gerados, porque outros entravam primeiro que ele, e ele estava ali. Então, para que você mantenha-se na esperança, é preciso crer, mesmo diante de tantas frustrações diárias que eu e você vivenciamos. Até mesmo o casamento, muitas vezes. Outros vão casando e eu vou ficando. Quais são os fantasmas das frustrações que têm roubado de mim, de você, a esperança? Quais são os fantasmas que apareceram, os ladrões da esperança que apareceram por meio da frustração, ao ponto de eu realmente olhar para isso e concluir que Deus não me ama? Porque se Deus me amasse, eu já estaria fora dessa condição. Então, quando eu olho para a vida desse homem, gente, essas 7 características
que fazem parte da vida desse homem, que é uma revelação da parte de Deus para mim e para a tua vida, são questões que nós precisamos nos apegar na nossa vida. Portanto, jamais perder a capacidade de esperar, jamais perder a capacidade de crer no impossível, jamais perder a capacidade de reconhecer que nós somos frutos da misericórdia de Deus e não mérito. É a capacidade de crer na intervenção de um mundo sobrenatural o tempo todo disponível para mim e para você, que pode ou não pode vir. É a capacidade de não tornar a sua condição em vitimização. Do contrário, lute contra isso, saia disso em nome de Jesus. É a capacidade de crer mesmo diante da falta de solidariedade. Por mais que você se sinta sozinho, Deus está contigo, em nome de Jesus. É a capacidade de crer mesmo diante das sucessivas frustrações. Porque aquele milagre chegou para aquele homem, mas houveram outros que ficaram na mesma condição até a sua morte. A minha grande pergunta que eu quero encerrar nessa noite é que, mesmo diante da esperança que eu e você temos, se essa esperança não alcançar o objeto dela, nós permaneceremos crendo até o fim. Permaneceremos esperando até o fim. Ou a nossa esperança ela tem tempo de validade? Ela tem que acontecer no nosso tempo e não no tempo de Deus. E aquele homem recebeu um milagre. E amém quando recebe o milagre. Mas acho que é Caio Fábio que fala num livro Tá Doendo. Ele fala, é necessário mais fé quando o milagre não acontece. E quando o milagre acontece, amém. Mas e quando o milagre não acontece? E quando a nossa esperança não é suprida nesse tempo, nesse momento? Vamos fechar nossos olhos. Esse mundo